Eu quero falar um pouco agora com você sobre um tema que sempre aparece na Bíblia. É a respeito da genealogia. Em 1 Crônicas, no capítulo 9, diz o seguinte, logo começando o capítulo: todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Interessante. Todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. O que essas duas coisas têm a ver? Registrar por genealogias e ser levado para a Babilônia. A genealogia é o registro da descendência e ascendência de uma pessoa, todos os seus descendentes e também todos os seus ascendentes. Este registro visava identificar cada pessoa de acordo com a sua família. E eles queriam, então, identificar e ligar cada pessoa ao seu ramo. Uma pessoa de uma família de bem, uma família valente, uma família de respeito, ele, em princípio, seria bem considerado por onde ele fosse. As pessoas identificariam cada um de acordo com a sua genealogia. A pessoa que era um filho bastardo, Deus era muito duro nisto. Um filho de prostituições, filho de adultério, filho bastardo, não entraria na congregação do Senhor. Ele poderia ficar no meio do povo, mas ele não entraria na congregação por 10 gerações. Deus foi muito duro com relação a isto, para tentar coibir o adultério e a prostituição. Infelizmente, hoje em nosso tempo, essas coisas são quase que liberadas na sociedade. O adultério, a prostituição, isso são coisas totalmente toleradas. Infelizmente, as igrejas estão cheias de exemplos de adultérios também. Filhos de adultérios eram punidos na sua genealogia. É claro que isto não vale para hoje, num sentido literal, vale num sentido espiritual. Se você é filho na fé de uma pessoa que vacila, uma pessoa que não é firme, você vai receber influências espirituais negativas daquela pessoa. Não quer isso dizer que você não possa se acertar com Deus, mas você já vai ter uma carga genética espiritual pesada para o mal. Numa igreja onde tudo é de qualquer jeito, a liderança vive no pecado, você pode ver que a maioria dos membros vai seguir aquele padrão também. Numa igreja onde a liderança se veste bem, preza pelo luxo, gosta de dinheiro, você vai verificar que a maioria dos membros vai andar dessa maneira também. Ou seja, os filhos tendem a seguir o exemplo dos pais espirituais. Eu vou repetir, no Antigo Testamento a genealogia era física, hoje a genealogia é espiritual. É uma grande influência que os pais espirituais passam para os filhos espirituais. Deus fala em discipulado, fazer discípulos, é transmitir para aquela pessoa que segue você aquilo que você é. Você não vai conseguir transmitir o que você não é. Se você não é uma pessoa espiritual, você não vai conseguir transmitir sede espiritual para as pessoas que você está cuidando. É mais ou menos nesse sentido. Mas
As igrejas deveriam entender o que Deus quer para a igreja. Nós somos um povo unido, edificado, cada pessoa tem o seu lugar. A igreja não é um ajuntamento de pessoas, não é um comício. A igreja não é um aglomerado de pessoas, um saco de pessoas. Infelizmente, em muitos lugares é. Elas assistem à reunião e não têm nenhum compromisso umas com as outras, mas não é para ser assim. A igreja é um corpo de pessoas edificadas, pode ser pequeno em número ou grande em número, mas são pessoas edificadas, cada uma no seu lugar, cada uma unida às outras. Cada pessoa na igreja tem que ter o seu lugar, cada pessoa tem que ter a sua genealogia, cada pessoa tem que ter o seu referencial, quem é a autoridade espiritual na sua vida. Igreja é para ser assim, e a liderança tem que ter um controle de todos. A igreja não é um saco de pessoas largadas de qualquer jeito, onde cada um faz o que bem entende e Deus cuida de todos, cada um por si e Deus por todos. Não é assim, não é para ser assim. Infelizmente, em muitas igrejas tem sido assim, mas não é para ser assim. A liderança tem que ter controle, tem que saber quem está aonde e fazendo o quê. A igreja é para ser assim. Esta é a palavra de ordem em nossos dias. A política está levando toda a situação, o sistema de governo para uma necessidade de controle das pessoas. No Brasil, existe um poderoso, gigantesco cadastro, um banco de dados onde todas as pessoas estão registradas, inclusive os recém-nascidos. Este banco de dados é depurado, alimentado, aperfeiçoado pelo governo. O governo tem as informações de todas as pessoas do Brasil e essas pessoas estão lá nesse banco de dados de milhões e milhões e milhões de pessoas. Há uma necessidade por parte dos governantes de ter informações, de saber tudo a respeito de todos. Infelizmente, em épocas de eleições, por exemplo, isto é utilizado para o mal, para bisbilhotar a vida dos adversários. Quando às vezes a Polícia Federal invade uma firma, é porque aquela empresa não está ligada ao governo, a gente sabe disto. Então eles têm informações das falcatruas, a Receita Federal, a Polícia Federal, o governo tem informações a respeito de uma empresa, daquilo que eles fazem de errado, e se eles não estão apoiando o governo, então é muito comum essa empresa ser fiscalizada e vai então ser punida com os erros. Mas por que só aquela e as outras não? É razão política. O pastor Silas Malafaia já denunciou. Desde que eu comecei, ele diz, a denunciar o PT, eu não paro de ser investigado na igreja, na associação que eu dirijo, na Gospel, na Central Gospel. Ele diz que ele não para de ser investigado pela Polícia Federal, pela Receita Federal, por todo tipo de fiscalização, porque ele está criticando o governo. Isso é para ter uma ideia da tendência. Em todos os países do mundo, essa tendência é galopante. Há uma necessidade de controlar as pessoas, de saber o que as pessoas estão fazendo, principalmente a manipulação de dinheiro das pessoas. Bem, no contexto da Bíblia, a liderança tem que conhecer a vida dos seus liderados. Isto é, genealogia é uma ferramenta necessária. Conhecer o que cada um dos descendentes está fazendo, a quem eles se reportam, quem é líder daquele que está cometendo um crime, aquele rapaz está fazendo coisas erradas, quem é o responsável por ele, quem é o pai dele,
o pai espiritual dele. É assim que as coisas devem funcionar. Na igreja, cada um tem que estar ligado aos outros. Eu vou repetir, a igreja não é para ser um corpo de pessoas isoladas, um saco de pessoas, um aglomerado de gente. É para ser um corpo de pessoas edificadas, compromissadas e juntas. Bem, no texto que nós lemos, a genealogia é citada e é mencionado também o fato de o povo ter ido para o cativeiro. No cativeiro, muita gente morreu na guerra, poucos foram levados para o cativeiro, mas no cativeiro eles teriam que manter a genealogia atenta para registrar tudo o que aconteceria no cativeiro, porque um dia eles voltariam do cativeiro. E assim, lá no cativeiro, todos os filhos e descendentes, casamentos, tinham que ser registrados para quando eles voltassem. A menção, então, à genealogia com relação ao pecado e ao cativeiro tem isto a ver. Por que o povo foi para o cativeiro? A genealogia vai dizer quem eram os responsáveis, os que eram responsáveis por eles que não agiram, quem era o líder da pessoa que errava. Os líderes sempre eram responsabilizados pelo Senhor. E também a genealogia tinha que continuar para todo mundo saber quem é quem. No meio do povo de Deus não pode haver bagunça, não pode haver uma desordem, não pode haver um anonimato, não pode haver anonimato. Nós temos que saber na igreja quem é quem. Aquela pessoa ali está ligada a quem é responsável por ele ou por ela. Meu irmão, encontre o seu lugar, faça a sua parte e saiba qual é a sua responsabilidade no corpo de Cristo, porque Deus vai cobrar de você a sua parte, embora você também tenha que reportar a alguém que é superior a você, porque Deus vai cobrar dele ou dela a responsabilidade sobre a sua vida, mas que Deus responsabiliza, ele responsabiliza, não quebra o galho não. Deus exige, ele dá e ele exige também. Portanto, ele quer nos controlar através do Espírito Santo, da autoridade espiritual e da genealogia espiritual também. Você é filho de quem? Você está ligada a quem? Pense nisto, minha irmã, meu irmão.